Olá, meu nome é José Ribeiro, dando continuidade à disciplina de ecumenismo e diálogo interreligioso. Nós estaremos falando agora sobre a questão, alguns tópicos realmente sobre o diálogo interreligioso. No vídeo passado, no primeiro momento, eu comentei sobre os concílios ecumênicos e um pouco sobre a história dos cristãos. Agora, nós iremos falar sobre a questão do diálogo. E nós vamos ver que chegou um momento na história que realmente precisa desse diálogo, dessa busca dentro do movimento, dentro das religiões do mundo. Aí nós temos uma frase de José Saramago, José Saramago. Ele vai dizer assim, olha, essa é uma frase que me chama muita atenção. Ele vai dizer assim, de algo sempre haveremos de morrer. Nós falamos antropologicamente sobre a morte, né? Então ele vai dizer assim, mas já se perdeu a conta aos seres humanos mortos das piores maneiras que seres humanos foram capazes de inventar. Uma delas, a mais criminosa, a mais absurda, a que mais ofende a simples razão, é aquela que desde o princípio dos tempos e das civilizações tem mandado matar em nome de Deus. É uma frase muito forte, é uma frase muito interessante, não é? Porque quando nós estudamos historicamente as religiões, quando nós estudamos através das diversas ciências, mais historicamente, um arcabouço de toda a religião, de toda a historicidade, nós vamos ver que já se matou bastante sobre por causa, ou em nome de Deus, né? Por causa, em nome de Deus, tá bom? Isso é um absurdo. Não é porque o Saramago disse, não, é porque se você lê a história, a gente não consegue, e ainda hoje se faz isso, o que não é a tônica dessa questão. Então nós temos aí o ecumenismo e o diálogo interreligioso, e o movimento ecumênico no século XX. Tá? É tomado como um referencial, o século XX. Só relembrando para vocês que tem a apostila, que tem uma série de coisas em relação a isso, alguns detalhes, e tem também as orientações de leituras, que são leituras suplementares, tá bom? Então, o movimento ecumênico no século XX, em meados do século XIX, a Organização Leiga das Igrejas buscou ampliar o reino de Deus em meio à juventude, organizando a Associação Cristã de Jovens, Associação Cristã de Mulheres, mulheres jovens, e mais no final do século, a Federação Mundial de Estudantes Cristãos. É engraçado, essas associações elas passam a começar a fazer parte dos movimentos. Isso vai trazer uma nova mudança para a sociedade como um todo. E se a gente vê nessas questões de movimentos, de sociedade, movimentos de associações, eles têm crescido nesse último século, no século XX. E a tendência das pessoas procurarem essas formas de lutarem pelos seus direitos, pelas suas percepções, e por aí vai, as suas diversas bases, seus elementos. Tem um item muito importante aí nessa questão que é o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas é criado no final da Segunda Guerra. Eu acho que todos vocês, se não todos, mas muitos, já ouviram falar do Conselho Mundial de Igrejas. E o Conselho Mundial de Igrejas já vem enfrentar um pequeno problema na América do Norte. Então, a história dos americanos ela é diferente da dos brasileiros. O Brasil ele é colonizado, num primeiro momento, que a gente chama isso quando está trabalhando a disciplina de ensino religioso. A educação ela é catequizadora, então depois ela passa a ser uma educação teológica e nos dias atuais ela é ensino religioso, uma educação voltada para o ensino religioso. Mas os americanos são de fundamentação protestante, no primeiro momento,
eles são colonizados, eles são criados na égide protestante. Por quê? Porque é, um bando de pessoas, né, que estavam fugindo das perseguições vieram para a América do Norte e daí eles fundaram, muitas cidades e trouxeram a religião protestante. Então é a égide da religião dos americanos. E isso, né, séculos depois, no século passado, já veio trazer um desconforto. Precisou as igrejas se unirem em torno de uma linha de pensamento, né, que unisse a todas. Agora temos um detalhe aí. Os concílios, mesmo os ecumênicos, que são considerados ecumênicos, que eu falei no vídeo anterior, né, eles são guiados, eles são organizados, eles são trazidos, né, à tona do acontecimento pela Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não participa, né, embora tenha uma relação estreita com o Conselho Mundial de Igreja, ela não faz parte desse negócio. Isso é uma coisa interessante porque isso dá muitas interpretações para as pessoas. Uma delas é de que a Igreja Católica constitui-se, neste ponto, como soberana. Ora, se prima pelo diálogo e não participa, né, de uma bancada dessa que vai tratar de diálogo, está havendo alguma discrepância. Mas não cabe aqui um juiz ou um mérito crítico em relação a isso, tá bom? Mas não tem como passar desapercebido essa situação, certo? Outra coisa interessante é a questão do diálogo ecumênico e interreligioso, né? No Brasil, a vida ecumênica é constituída pela oração, pelo diálogo e pelas práticas conjuntas. Então, assim, o Brasil realmente ele é um país muito interessante. Quando nós estudamos historicamente as religiões do Brasil, nosso país é um país gigantesco, formado por muitas pessoas, embora o elemento, né, em evidência na sua colonização seja o elemento europeu na pessoa dos portugueses, né? A gente conhece isso nas aulinhas de história, mas tem uma coisa que é muito interessante. Outros povos também participaram dessa formação desse povo, né? Então, no Pernambuco nós tivemos Maurício de Nassau, que é holandês, né? Todas as coisas, nós tivemos povos árabes, hebreus, nós tivemos franceses e por aí vai. E isso fez com que o Brasil virasse esse mapa de religião, né? A religião trazida pelo negro, né, que era a mercadoria da época, era o negro, né? Então, isso é muito sério, porque esses elementos eles se misturam no Brasil. E essa mistura vem trazer depois uma certa segregação. Por exemplo, a religião do negro, ela está mais ligada às matizes africanas e ela tem todo esse viés africano, né? Então, nós temos aí as simbologias, nós temos aí os ícones, nós temos aí os cantos, nós temos os ritos e colocar isso em uma banca para conversar nesse diálogo, como iríamos fazer isso? Quando eu digo iríamos, estou me referindo ao povo brasileiro. É por isso, falar em povo brasileiro, uma boa dica é o livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Leiam, quem já leu, tudo bem, legal. Então, o que acontece? Isso fez com que, né, viesse à tona aí o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil, o CONIC, que promoveu, né, uma celebração, né, em 2008, uma semana de oração. É muito comum entre as pessoas orarem. Dependendo da religião, e a gente não vê essa nomenclatura como religião, mas como uma forma filosófica, que quando chega no Brasil é religião, né? A gente vai ver que as pessoas elas buscam através da meditação, como por exemplo, no yoga,
que no Brasil chama de religião, não sei o que lá, mas é uma forma de meditação. Então, meditação, reza, oração, essa busca pelo o divino faz parte das religiões, faz parte do diálogo interreligioso. Ou seja, todas as religiões ou rezam, ou oram, ou têm meditações em relação à busca do sagrado, certo? Então, o conselho, né, ele vai, no Brasil, ele vai fazer esse grande clamor, né, vai fazer com que isso aconteça. E teve uma coisa interessante nos diálogos, quando se fala em diálogos interreligiosos, o diálogo interreligioso trata de uma série de coisas comuns entre, por exemplo, a campanha da fraternidade, né, que foi de 2000 a 2005, a cada 5 anos eles se reúnem para fazer uma campanha. E ela é movida, né, por uma reunião de muitas igrejas em relação a isso. Né, embora você tenha aí na frente a Igreja Católica, mas as igrejas, né, protestantes, novos protestantes, eles começam a participar desse negócio. Por quê? Tem temas comuns às religiões. Um tema social, a moradia, a fome. Eu não vou nem colocar aqui questões políticas. O meio ambiente. Mais à frente nós vamos ver um quadro em relação a isso. Então são questões muito pertinentes. E por falar em meio ambiente, nós temos aí, né, uma questão que é pertinente ao diálogo. Em 92, houve uma reunião dos países, né, do mundo, no Rio de Janeiro, é chamado de ECO 92, que vai tratar sobre essas questões do planeta Terra. As pessoas começaram a se preocupar a quantas andavam destruindo o planeta. Então, quando nós vimos na questão do ecumenismo, a etimologia da palavra traz essa ideia de grande casa, né? E essa casa são para todos nós, e a gente precisa trazer isso à tona. Então, naquele tempo, depois o texto é escrito aí, eu escrevi um pouquinho, né? Eu tenho um texto maior, é só vocês adquirirem o livro da ECO 92, né? O livro você adquire aí até em PDF. Está escrito assim, olha, estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo se torna cada vez mais independente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar força para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, povos da Terra, declaremos nossas responsabilidades uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Ministério do Meio Ambiente, publicado em 2012. Essa preocupação passou a fazer parte, né? Nós vemos aí depois alguns grupos, né, como o Greenpeace, que toma todo esse negócio, né, a bandeira sai pelo mundo inteiro, mas as religiões começaram a se preocupar com isso. Então, a preocupação já não era tanto somente com as almas, embora essa também faça parte, né, mas também com a nossa casa. Outra questão interessante sobre o diálogo, né, da natureza, nós estamos aí com a questão do diálogo do simbólico, né, e o diabólico, natureza e humanidade, né? Essa questão que tudo se entrelaça, né? Então, vocês deverão, eu recomendei, né, na questão de leitura, lerem esse livrinho, né, O Despertar da Águia, de Leonard Boff, né? Então, mesmo tendo esses contrários aí, falando nessas questões, mas sempre se completa esse interagir, né? Então ele chama atenção para isso, tá bom? Outra coisa interessante que nós vamos estar vendo aí é a questão do encontro com o diferente.
Encontro com o diferente, pessoal. Mas que diferente é esse? Encontrar o outro, como o outro. Religiosamente, esse é um processo difícil. Né? Eu ver o outro como o outro, com sua religião, com seus problemas semelhantes ao meu. É interessante que o outro reflete Deus, reflete o Criador. Não o Deus que muitas vezes eu tenho colocado uma altura nele, né, e colocado uma estatura, colocado cor, colocado uma roupa, né? Mas o outro com uma questão de ser humano. Eu não estou fazendo aqui um discurso de complacência, não, pelo contrário. Mas um chamado em relação a isso, né, que é um chamado como um clamor. Eu me lembro de Nelson Mandela, num dos seus discursos, ele vai falar justamente nessa questão de educação e nessa questão das religiões, né, esse diálogo interreligioso. Ele vai dizer assim, olha, se as pessoas, para odiar, elas precisam ser ensinadas, e por que não ensiná-las a amar? Então, isso é uma coisa muito séria. Ele enfrentou essas questões na África, né? Todos vocês, eu acho que a grande parte conhece a história de Nelson Mandela. E aí ele vai trazer isso, né, para as pessoas, isso e outras coisas, mas só isso inerente aqui à disciplina, tá bom? Outra coisa interessante Dom Helder Câmara, né, ele vai dizer assim, olha, ao outro não lhe calarão a vida e a voz. Um dos maiores profetas brasileiros do diálogo foi Dom Helder Câmara, bispo primaz do Brasil, que certa vez afirmou: eu tenho fome e sede de paz, dessa paz do Cristo que se apoia na justiça. Eu tenho fome e sede de diálogo, e é por isso que eu corro por todos os lados de onde me acenam à procura do que pode aproximar os homens em nome do essencial. Então, isso é muito importante. Vocês podem fazer leitura desse personagem, né, brasileiro. Ele é muito, mas muito importante para a história do Brasil e foi, quanto vivo, para os povos brasileiros. Aí tem uma postura do Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Ele disse inicialmente que não haverá paz no mundo sem que haja paz entre as religiões, e que não haverá paz entre as religiões se não houver diálogo. Então, antropologicamente, né, nós vamos ver dentro da antropologia que não tem povo sem religião. Acabou. Então, as religiões, tirando a parte radical, historicamente falando, elas clamam por essa e têm as ferramentas para fazer essa paz. Né? Mas precisa haver esse diálogo para ver se realmente se chega, não a um consenso, mas uma vida com menos violência. Né? Então isso é muito desafiador, né? Pode-se dizer assim. Por quê? Vai dizer aí, né, o escritor, ele vai dizer assim, quando a religião se torna um projeto a serviço da humanidade, há muita esperança em jogo. Entretanto, quando essa se torna um projétil contra a humanidade, há muito perigo em cena. Então, quando é um projeto, né, que traga esperança, esse negócio, até que o negócio vai bem, mas quando é um projétil, aí o negócio fica feio, há muito perigo em cena, né? Eu faço até um adendo aqui sobre a guerra que está acontecendo na Rússia. Né? A guerra não faz bem para ninguém, não só pelas questões econômicas provocadas por isso, mas não faz bem para ninguém em todas as áreas. Né? São pessoas. A guerra é hoje algo inadmissível. Ela já não era admitida, mas nas questões de impérios, de conquista, né, historicamente falando. Mas na sociedade que existe hoje, guerra é uma questão, né, muito retrógrada. A palavra aqui é antiga, mas é isso aí mesmo. Então não se admite. Então essa questão precisa de diálogo, precisa haver, né, uma boa vontade entre os homens, né, que é utilizado até no credo católico, né, a boa vontade entre os homens. Né, e também nas igrejas, que
pregam, né, os movimentos que pregam isso, para ver se realmente não acontece essas mazelas de guerra, tá bom? Isso é um projétil contra a humanidade, né? Então nós temos aí, por exemplo, umas questões inspiradoras, para o diálogo, questões que fazem com que a gente pare para refletir. E essa questão de reflexão é tão séria, por exemplo, que, né, nós somos aconselhados psicologicamente a quando tivermos que tomar alguma postura que a gente acha que tem que ser imediata, a gente conte até 10 para ver se aquele negócio não sai errado. Né, que muitas vezes os seres humanos são submetidos a uma carga, né, muito pesada, que às vezes eles precisam reagir, faz parte do ser humano, que é psicologia. Então, nesses momentos as pessoas precisam estar bem abertas e conscientes para que possam refletir. Então, tem um rapaz aí que vai falar, né, um personagem muito interessante, né, que é Martin Luther King. Ele vai dizer: aprendemos a voar como os pássaros. O homem aprendeu a voar, puxa vida. A nadar como os peixes, tem os submarinos da vida. Mas não aprendemos a simplesar que vivemos junto como irmãos. Nós somos irmãos e a gente não aprendeu a viver junto. Isso é muito sério, né? Outro cidadão, aí outro personagem, o Papa João XXIII, ele vai dizer assim: veja tudo, deixe passar muita coisa. Corrija um pouco, dialogue sempre. Então, às vezes a gente tem, até no senso comum, a gente diz assim: a gente tem que engolir sapos, que é para evitar alguma coisa muito perniciosa. Então você faz isso aí. Outra frase interessante é de um cidadão aí que ele diz assim: quando alguém adquire uma quantidade infinitesimal de amor, esquece de ser muçulmano, mago, cristão ou infiel, e árabe. Então ele vai dizer isso aí. Isso é muito importante, as pessoas precisam entender que o negócio é sério. E outro é justamente a questão de Mohandas Karamchand Gandhi, que ele vai dizer assim: creio na verdade fundamental de todas as grandes religiões do mundo. Creio que são todas concedidas por Deus e creio que eram necessárias para os povos a quem essas religiões foram reveladas. Aqui não está incluso a questão do diálogo de salvação, não é prerrogativa dessa disciplina. Mas buscar um olhar ou trazer um olhar para essa percepção religiosa sem ofender, denegrir ou qualquer palavra ou conceito que possa ser colocado nisso em relação à religião do outro. Então, historicamente, e mesmo em solo brasileiro, nós já vimos muitas agressões religiosas, né? São resistências abruptas e que acabam ficando na história como uma parte negra da nossa história religiosa. Aí tem as questões: precisava acontecer? Não precisava, mas aconteceu. Então, se evitar isso, é um bom princípio. E só tem essa questão, só se pode se adquirir isso em questão do diálogo interreligioso. O campo religioso, ele vai trazer justamente essas bases, essa carga de coisas que podem acontecer e realmente serem boas para as pessoas, tá bom? Para a religião, para a nossa convivência neste mundo. As referências, como tem nos outros vídeos, ou no outro vídeo, aliás, corrigindo. E o agradecimento em 3 línguas: Benedicatus Dominus, em latim, e em grego, Eiterokyrio Nasmas Helogei, e em hebraico, Aivaheotanui. Então, que o Eterno nos abençoe. Nós precisamos muito, 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 muito mesmo, né, dessa intervenção do Eterno. Não só em nossas vidas, não só na vida do outro, mas na vida de todos nós.
quer sejamos árabes, judeus, católicos, romanos, protestantes, católicos ortodoxos, umbandas, espíritas e por aí vai. Nós precisamos das bênçãos do Eterno. Como se diz em hebreu, Shalom. Muito obrigado